Nossa mensagem hoje, o título dela é Papéis de Homens e Mulheres na Igreja. É a mesma coisa da semana passada, só que o subtítulo, seria Redenção da Masculinidade e Feminilidade. Vocês lembram, os mais antigos aí, quando a gente fazia evangelismo no interior do estado, que a gente andava por estrada de terra, e durante um tempo, quando a gente chegava na casa que a gente estava hospedado, o pé estava empoeirado, mas às vezes você não percebia que estava empoeirado. Quando batia água no pé, aí você percebia claramente que tinha sujeira. É assim mesmo que nós cristãos devemos pensar quando estamos nesse mundo, mas não somos dele. Jesus deixou um recado muito claro a respeito disso. Lá em João capítulo 13, verso 10, Jesus disse assim: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. Lembra aquela parte que Pedro disse: então me lava todo, Senhor? Ele disse: não, quem está lavado não precisa se lavar todo. Precisa apenas lavar só os pés. Pois no mais, todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Ele estava se referindo porque tinha Judas lá no meio infiltrado dentro da pequena igreja de Jesus. João capítulo 13, verso 14, um pouquinho mais à frente, Jesus ele diz assim: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Esse texto, ele tem um aspecto simbólico muito forte. Um desses aspectos é o fato de que ao andar nesse mundo, nós vamos sujar os pés. E precisamos ser lavados pela santificação da palavra de Deus. Outro aspecto é que este lavar também ocorre de modo comunitário, pois devemos lavar os pés uns aos outros. Isso significa exercer o nosso chamado de servir aos irmãos para lavá-los, ajudá-los a crescer em santidade na sua caminhada nesse mundo. Um terceiro aspecto é a humildade que o mundo ensina, que os maiores são servidos pelos menores. Mas na realidade, a Bíblia ensina um caminho inverso, de que os líderes são chamados a servir mais do que todos os outros e lavar os pés uns dos outros como símbolo de humildade. Diante dessas verdades, nós estamos em um mundo que tem ensinado cada vez mais que os maiores são os maiores e que esses maiores devem oprimir os mais fracos. Ensina que homens devem usar mulheres e que mulheres devem odiar homens. Ensina que família é uma prisão, casamento tem que ser evitado e filhos é algo que você tem que fazer somente no fim da vida. Diante de tantas coisas, será que temos aprendido a ser humildes, a servir aos outros, a purificar nossa caminhada, ouvindo a verdade da palavra no lugar das afirmações e da sujeira desse mundo? O quanto os homens têm dado ouvidos ao machismo de seus corações, que ensinam para si mesmos que mulheres são inferiores. E o quanto as mulheres têm dado ouvidos a um empoderamento feminino, que ensina que homens são inimigos e que devem ser subjugados. Diante deste mundo, afirmando isso o tempo todo, como deve viver o povo do Senhor? Como deve viver a comunidade santa? Aqueles que foram separados para viverem de modo distinto das nações. É exatamente isso que a gente tem que pensar agora. O que é que a gente já aprendeu até aqui? Então vou lançar algumas reflexões que são consequências da mensagem anterior. Homens e mulheres foram criados em igual valor e dignidade diante de Deus. Nenhum é superior ou melhor que o outro. Ponto. Antes da queda, homens e mulheres foram criados com aspectos distintos, desde o ponto de vista biológico até questões simbólicas acerca de masculinidade e feminilidade, comportamento masculino e feminino. Existem aspectos que Deus escolheu revelar em homens e mulheres, em contextos específicos, como liderança masculina no lar, submissão feminina no lar, assim como a liderança masculina na igreja de Cristo. Homens e mulheres exercem do ponto de vista social papéis que se complementam ou alguns destes se intercambiam.
respeitando os limites da masculinidade e feminilidade. Ou seja, o que significa isso? Do ponto de vista biológico, homens e mulheres são diferentes. Mas à medida que alguns fatores vão saindo da biologia para caminhar para as questões mais intelectuais, homens e mulheres parecem se intercambiar em funções que são mais intelectuais e que demandam menos da biologia. No entanto, existe o toque feminino e o toque masculino nas coisas que ambos fazem. Até que ponto esse toque feminino e masculino depende da forma como o cérebro do homem é formado e como o cérebro da mulher é formado? Isso aí é ponto de discussão. Na academia, na ciência, está discutindo se os cérebros de homens e mulheres são diferentes e o funcionamento é diferente. O fato é que nós entendemos que existem sim diferenças. Existem pecados masculinos e femininos, que são consequências da queda. A gente viu isso na mensagem passada. E são evidenciados desde o Éden. E que são combatidos em outros textos da Escritura. Estes pecados não são exclusivos de homens e mulheres. Isso significa dizer que o homem não pode cometê-los. Pode sim. Mas eles são mais comuns de serem encontrados no coração feminino e no coração masculino, depois da queda. Vamos ver agora, que era exatamente o que é o alvo dessa mensagem, é a gente estudar 3 textos que são textos polêmicos nesse tema, que é exatamente para complementar a mensagem passada. Antes da gente chegar nisso, vamos pensar alguns pressupostos, ou seja, pensamentos prévios, para a gente poder chegar neles. Precisamos entender que a Bíblia são feitas de cartas, o Novo Testamento, em sua maioria, certo? Homens inspirados por Deus escreveram para resolver problemas das igrejas a qual eles estavam encaminhando essas cartas. Essas igrejas perguntavam o que estavam em contextos dos quais eles aplicavam princípios, eles perguntavam, apresentavam problemas e os apóstolos respondiam aplicando princípios bíblicos eternos para direcionar aquelas igrejas para viverem para a glória de Deus. Existem questões culturais nas verdades ditas por eles? Existe. Mas estas são baseadas em valores eternos, ou seja, são verdades que eles aplicam coisas eternas naquelas verdades para aquele contexto cultural. Nós então entendemos que aplicação é essa e trazemos para o nosso contexto. Nós não aplicamos o texto literal, mas compreendemos literalmente o texto. E essa literalidade do texto aponta para uma verdade eterna que a gente aplica. Certo? Exemplo, deixa eu estar com um exemplo. Lá em Levítico diz que a homossexualidade deve ser condenada com apedrejamento. A gente vai aplicar esse texto literal? Óbvio que não. Porque no contexto de Israel existia uma lei, um Estado teocrático. Nós não somos teocracia, somos igreja. Vocês estão entendendo? Mas existe um princípio, pecado contido ali. Então, o combate do pecado na nação, ao ser trazido para o nosso contexto, o combate do pecado continua sendo combate, mas com ferramentas que não são teocráticas. Certo? Só um parênteses para tentar lhe explicar. Deus soberanamente deixou essas igrejas em condições que na hora que os apóstolos tratavam os problemas e escreviam as respostas, essas respostas se tornavam eternas. Deus é soberano. Por isso, cuidado com interpretações que visam questões históricas, trazem questões históricas, para inserir significado no texto que o autor original nunca pensou naquilo, mas o cara está dizendo que o autor estava pensando. Cuidado com isso. Isso tem acontecido muito no meio da teologia que a gente chama de hermenêutica igualitarista. Tem sido trazido muita coisa cultural para tirar do texto o significado, para dizer, não, isso era naquela época. Temos que ser cautelosos. Vamos agora para a igreja de Coríntios. Era uma igreja muito complicada de pastorear. Tinha muitos problemas que o apóstolo tratou. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Primeiro Coríntios capítulo 11, o verso 2 diz o seguinte. Paulo diz a eles, eu,
os elogio, porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu transmiti a vocês. O que são tradições? São costumes que o apóstolo transmitiu para eles. E como ele é um apóstolo, os costumes dele não é algo só para a época. É algo que ele vai amarrar a uma questão teológica. A gente vai ver isso mais adiante, certo? Então alguém pode dizer, mas isso era uma tradição, para hoje a tradição é diferente. Não, calma. A tradição dos apóstolos é tradição apostólica, é doutrina, certo? Isso aí é mais uma falácia. Agora vamos entender que no pensamento do apóstolo aqui nesse texto, ele vai trazer um parêntese. Ele vai trazer a questão e vai fechar um parêntese lá no final. É como se fosse um parêntese de pensamento. Vamos entender. Verso 3. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. O que Paulo está fazendo aqui é estabelecendo e clarificando e deixando claro que existe uma hierarquia funcional entre homens e mulheres no contexto da família. Ele quer deixar isso claro. E no contexto da igreja, em certas proporções. Certo? Aí alguém pode... O que é que ele está dizendo? Olha só, vamos ler de novo. Cristo é o cabeça de todo homem. Cristo é o líder de todo homem. O homem é o cabeça da mulher. O homem é o líder da mulher. E Deus é o cabeça de Cristo. Deus é o líder de Cristo. É óbvio que a gente sabe que na Trindade, um não é maior do que o outro, mas eles têm funções distintas. Certo? Deus, o Pai não é maior do que o Filho. Ele tem funções distintas. Assim como se o homem é a cabeça da mulher, não significa dizer que ele é maior do que ela, ou melhor do que ela. São funções distintas de pessoas iguais. Certo? De pessoas de mesmo valor. Aí, diante disso, um homem pode pensar, olha aí, tá vendo que a gente é quem manda? Tá vendo, mulher? Tu vê lá a mulher? É a gente que manda. Aí Paulo, lá no final do argumento que ele vai trazer aqui, ele joga uma pimentinha no negócio. Quando ele chega lá no verso 12, vamos lá para o verso 12. Olha o que é que ele diz. Porque assim, no verso 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Aí ele, quebra qualquer pensamento masculino que diga, aí, tá vendo, a gente é melhor. Aí eles, não, peraí. Assim como a mulher veio do homem, o homem também depende da mulher para nascer. Então, existe uma valorização, existe um ciclo aí que não se quebra. Ok. Agora vamos voltar para a afirmação que Paulo vai fazer ao orientar a igreja. Vamos lá para o verso 4. Ele diz assim, todo homem, então a gente viu claramente que ele estabelece aqui uma hierarquia. Deus líder do filho, o pai líder do filho, o filho líder do homem, o homem líder da mulher. Então o homem é melhor do que a mulher? Não, porque lá na frente um depende do outro. Pronto. Agora ele vai voltar para estabelecer o princípio dentro da igreja. Vamos lá. O princípio de liderança. Verso 4. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada, ou seja, sem cabelo, cabeça raspada, careca. O que acontece aqui? Ora ou profetiza. Homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua liderança. Mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Desonra a si mesmo. Homem que faz isso desonra a sua masculinidade, mulher que faz isso desonra a sua feminilidade. Existe aqui um elemento cultural surge, que aponta para um símbolo de liderança e submissão entre ambos. Existem esses símbolos culturais em nossa sociedade que apontam para isso também. Que símbolo cultural é esse? É o véu. Você diz, mas o véu hoje, a mulher botar véu, não ter véu, isso não tem mais, não tem essa importância. Mas na cultura aqui, existe a importância de que o véu demonstra submissão.
E aí é isso que ele está dizendo. Na nossa cultura hoje, existe algum elemento que aponta para isso? Aí você vai pensar, eu não quero te responder não, mas só para refletir. É o uso do véu? É o uso de um chapéu? E na Inglaterra as mulheres botavam chapéu, né? É o comprimento do cabelo que demonstra isso? Não é o que importa aqui, não é isso que eu quero tratar. O que importa é que Paulo está apontando que existe aqui no contexto um elemento cultural que ou reforça a ideia de liderança e submissão, ou vai ferir essa ideia para ambos. Vai honrar ou desonrar homens e mulheres. É um elemento cultural que vai honrar ou desonrar homens e mulheres. A grande questão aqui é honrar ou desonrar a própria cabeça. Ou seja, a sua posição de masculino ou feminino nessa relação entre homens e mulheres. Ele está falando aqui nos contextos onde liderança e submissão masculina e feminina são direcionadas por Deus para serem manifestadas publicamente. Ele está falando aqui no contexto, por exemplo, de casamento e igreja. Certo? Isso acontece no casamento de maneira clara, não tem como negar. A Bíblia diz isso claramente. Não é possível que alguém venha distorcer Efésios 5 e vários outros textos. Na igreja também isso define-se de maneira clara, a gente vai ver isso aqui. Na sociedade já fica um pouco mais vago, mas existem símbolos sociais que apontam para a masculinidade e feminilidade. Existem. Não quero entrar nesse mérito aqui. O elemento aqui no comportamento dentro da igreja era orar ou profetizar. Esse era o alvo, a grande questão, orar ou profetizar. Homens que oram ou profetizam com cabeça coberta estão assumindo, ou seja, deixa eu repetir. Homens que oram ou profetizam com cabeça coberta estão assumindo um símbolo social feminino para si. E expondo uma desonra à sua masculinidade. É isso que Paulo está dizendo. Mulheres que oram ou profetizam com a cabeça descoberta estão pecando contra a sua feminilidade ao se expor de modo inadequado a partir dos símbolos daquela cultura que testemunhavam a feminilidade e a submissão. Certo? Espero que fique claro isso. E aí Paulo ele vai dar uma resposta irônica. Ele era um ótimo argumentador. E aí ele vai dar uma resposta irônica. Aqui é como se Paulo, ao fazer sua defesa, ele faz uso de uma imagem que parecia um exagero retórico. Ele exalta uma figura que seria impensável para aquela cultura, para defender a ideia de que precisamos compreender esses símbolos culturais. Entender que esses símbolos apontam para um testemunho público, que a gente tem que se preocupar, gente. A gente tem que ter cuidado de não usar símbolos sociais, que a sociedade, ao olhar para a gente, vai dizer, eles são iguais a nós. É isso que é a preocupação de Paulo. Se naquela cidade tinha um templo de uma deusa, que as mulheres raspavam a cabeça, era sacerdotisa, isso não importa. O fato, eu estou querendo ir só para o texto. Eu quero ver só o texto. O problema é esse, é que a gente traz aspectos externos para tentar interpretar o texto. Só o texto, vamos ficar só com o texto. O fato aqui é, Paulo diz no verso 6, portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, rape o cabelo. Olha só, imagina que coisa mais dura, né? Se ela não quer assumir esse símbolo social, então raspe. Mas se é vergonhoso para a mulher tosquiar-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Mas é porque eram as sacerdotisas que tinham a cabeça raspada. Não importa. Eu quero que vocês entendam que isso não importa para o entendimento do texto. Se era isso, dá até mais sentido. Mas se não era isso, não importa. A preocupação de Paulo é, qual o testemunho público de submissão e liderança, submissão feminina e liderança masculina nós estamos expondo. Essa é a preocupação de Paulo. Vamos lá. Paulo agora ele vai equiparar a honra. Aí aqui é um texto também complicado. Esse texto é todo complicado. Espero, é um desafio terminar isso em 1 hora, mas vamos embora, gente. Tem que fechar esse assunto na nossa igreja. Tem que trabalhar esse assunto. Paulo ele vai equiparar a honra igualitária. Os dois são igualmente honrados, homens e mulheres. E a beleza da liderança e da submissão criada por Deus. Como é que ele vai fazer isso? Olha o verso 7. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Vixe, meu amigo, uma feminista ouvindo isso aqui fica se tremendo todinho de raiva. Sabe por que ele diz isso no verso 7? Vamos devagarzinho. O homem é glória de Deus, pois no projeto de liderança masculina, a liderança masculina criada por Deus visa manifestar a beleza do projeto de Deus nas áreas onde Deus chama o homem a liderar.
família e igreja. Então isso manifesta beleza, manifesta honra, manifesta glória. Um bom esposo, líder, servo, é a manifestação do bom projeto de Deus para a masculinidade de um marido. A mulher é glória do homem. O que ele quer dizer? Pois ela tem valor igual ao homem. Era uma sociedade que desvalorizava a mulher. Era uma sociedade que alguns escribas e alguns gregos, filósofos, diziam que a mulher não tinha alma. Por isso que eles não queriam que a mulher estudasse, que elas não tinham alma. Aí Paulo vai e diz o seguinte: não, pelo contrário. A beleza e a honra dela depende da tua atitude, cabra macho. Olha só. Em uma sociedade que desvalorizava a mulher, isso era impactante de ser dito. Mas, ao mesmo tempo, uma mulher bem cuidada e amada por seu marido manifestava a glória, ou seja, a beleza de um bom marido. O embelezamento da piedade, do auxílio feminino, é glória do bom esposo. E a liderança piedosa de um bom homem é glória de Deus. Entendeu agora? Espero que ficou claro. Vou avançar. Se você não entendeu, eu não vou repetir, não. Você vai lá e assiste de novo. Alguém poderia dizer, mas isso é só cultural. Isso é só para aquela época. Hoje em dia não tem mais, não. Aí Paulo vai amarrar o argumento dele a uma questão que não muda jamais. Olha só, verso 8 e 9. Por quê? Olha quanto porquê ele está dando aqui. Porque, é muita razão. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Ou seja, a mulher foi criada para auxiliar a liderança do seu marido. Pois ele não lideraria só. Ele lideraria com o complemento dela. E o auxílio dela para que a glória de Deus se manifestasse na liderança e na submissão. Nessas duas imagens de masculino e feminino. Aí, o verso 9, ele diz, o verso 10. Portanto, não, verso 9, né? Isso. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. A ordem da criação revela a liderança e submissão no plano divino, que se reflete em áreas que Deus determinou claramente em sua palavra. Qualquer coisa que não peque contra a masculinidade e feminilidade, ou seja, atitudes que pequem contra o masculino e pequem contra o feminino devem ser evitadas. Por isso que ele tem um elemento, ali o elemento central aqui era o véu. O véu era uma demonstração disso. Na nossa cultura tem várias demonstrações disso. Um exemplo, um homem que abre a porta para sua esposa. Não é? Agora a mulher abrindo a porta para o marido. Você não... O marido pedindo à mulher, o noivo pedindo à mulher em casamento. A mulher pedindo símbolos, não é? Não, isso é uma questão da construção patriarcal. Vai conversar besteira em outro lugar. Encontrar desculpa em outro lugar. Existem elementos que são culturais porque Deus criou esses elementos lá na estrutura de homens e mulheres. São naturais. A grandiosidade do uso desses símbolos para testemunhar é maior que esfera social. A preocupação de Paulo não é testemunhar só para a sociedade, não. A preocupação é mais profunda. O testemunho de um homem masculino e de uma mulher feminina não é somente para a sociedade ver, não. Vai além. Olha o verso 10. Portanto, por causa dos anjos, os anjos estão olhando, os anjos estão testemunhando. Vai muito além do que a esfera social. A mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. Certo? Mulher, vamos usar véu agora. Não, não é isso, gente. Eu estou até explicando para você porque é que a igreja hoje não usa véu. As igrejas hoje não devem usar véu. Porque isso não é mais um símbolo de... Você bota um véu, vão pensar que você é de uma igreja específica. É a única coisa que vão pensar. Mas ninguém vai pensar que, olha, ela está respeitando a liderança do seu marido ao colocar véu. Não, não é isso. Como é que a mulher hoje respeita a liderança do seu marido? Quando ela chega e diz, olha, eu vou conversar com meu marido para saber. Ela está respeitando a liderança dele. Agora quando ela diz, eu decido, não quero nem saber, ela é a cabeça, eu sou o pescoço. Ela está desonrando a liderança dele. Essa conversinha parece muito engraçada, mas ela está implicitamente desonrando a liderança dele. Aí ele volta ao argumento do verso 11 e 12, olha só. Aí os caras dizem, olha aí, tá vendo, mulher? Tá vendo isso aí? Aí o verso 11 ele diz, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem da mulher, e tudo vem de Deus.
Aí ele fecha o argumento dizendo o seguinte: isso não é questão de superioridade, é uma questão de que Deus chamou para símbolos específicos. Ok. Não é uma questão de independência, porque existe uma dependência entre homens e mulheres, uma complementaridade. É isso que ele quer dizer. Paulo deixa muito claro que o testemunho da masculinidade e feminilidade são importantes para a vida da igreja. Olha só, verso 3 a 16, só para a gente fechar. Julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Você vai dizer: "Oxi, Paulo, deixa de ser besta." Naquele contexto, sim. Aí ele diz: ó, é muita desonra nesse contexto ali que Paulo estava ali. Certo? Mas a preocupação não é trazer o véu de volta, não, gente. A preocupação é quais elementos aqui na nossa cultura, no nosso entendimento, quais elementos que Paulo está querendo apontar do ponto de vista eterno. E a gente deve ter atenção a isso. Aí ele diz no verso 14: ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido. Aí ele já apela para a natureza. A gente sabe que as mulheres, o cabelo cresce muito mais rápido que os homens, né? Eu já tive, muitos anos atrás, cabelo grande. E era milhões de anos para ele nascer. E olha que o meu cabelo cresce rápido. Hoje ele está caindo. Verso 15. E que tratando-se da mulher, para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Olha só. Está dizendo, a própria natureza, a própria coisa, não revela coisas assim? Que é bonito uma mulher, cabelo grande. Ah, então a mulher não pode cortar o cabelo, pastor. Não, não é isso não, gente. O que ele está querendo dizer é o seguinte: a própria natureza parece que não mostra algo nesse sentido. Não está proibindo mulher, a mulher que tem cabelo curto aqui na igreja vai dizer: ai, meu Deus, estou em pecado. Não, não é isso não. Mas é porque existe uma beleza a ser revelada, que também tem em mulheres de cabelo curto também. Tem mulheres que cortam o cabelo curto, fica melhor do que o cabelo comprido. Isso não é esse o fato, certo? Não é esse o fato. Ele continua dizendo, verso 16: mas, se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Finalizou o argumento. Ele diz o seguinte: se alguém quiser começar a arrumar confusão por causa disso, faz o seguinte: eu já determinei, está determinado apostolicamente, doutrinariamente, já amarrei a uma questão teológica, eterna, criacional, ponto. Vá discutir em outro canto. Aqui não. Aí ele finalizou o argumento. Ele não era politicamente correto, não. Paulo, então, ele vai tratar um assunto semelhante mais à frente. Aí vamos lá para o capítulo 14. Lá no capítulo 14, Paulo vai tratar de uma coisa muito semelhante. Só que aí começa um problema. Ficou claro o entendimento lá atrás. Ali ele estava falando no contexto de casamento, feminilidade, masculinidade, uma coisa um pouco mais geral e tal. Agora ele vai tratar de quê? O verso 26, para a gente entender o contexto, certo? 1 Coríntios 14, olha o verso 26. Que fazer então, irmãos, quando vocês se reúnem? Falando de culto. Um tem salmo, outro tem ensino, este traz revelação, aquele fala em língua, outro faz a interpretação, que tudo seja feito para a edificação. De quê? Da igreja. Ou seja, reunião pública. Vamos lá para o verso 40 agora, para a gente fechar o parêntese do pensamento. Lá para o verso 40. Verso 40, 14 e 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Que o culto seja decente, ou seja, o culto testemunhe uma coisa decente para o mundo vai olhar e vai dizer: aquele povo é diferente. A gente tudo aqui na bagunça e aquele povo ali diferente. E ordem, ou seja, que tenha uma liturgia, que tenha um equilíbrio, que não seja, não, ordem, decência. Pronto. Fechou? Fechou. Vamos agora para o argumento. 29, verso 29. Olha o que é aquele verso do 29 ao 33. Vamos lá. Tratando-se de profetas, aí vem, mas profeta e pregador é a mesma coisa. Tem uma linha que diz que profecia e pregação é a mesma coisa. Tem outra linha que diz que profecia e pregação não é a mesma coisa. Não importa o que você acreditar. O texto não vai deixar claro que não importa. Eu particularmente acredito que profecia e pregação não é a mesma coisa. Mas o que está acontecendo aí fora não é profecia. Aí, num outro estudo, eu posso trazer isso mais claramente para vocês. Porque é que eu entendo isso. Quem quiser entender um pouquinho do argumento, leia a Teologia Sistemática de Wayne Grudem. Que aí você vai entender bem o que eu penso de D.A. Carson. Mais ou menos eu giro em torno daquele pensamento deles, né? Eu acompanho, né?
guardado as devidas proporções. Eu acompanho a Bíblia, mas eu vou muito na lógica que eles utilizam. Vamos lá. Verso 29. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Ou seja, um profeta se levanta para edificar a igreja com uma verdade. Outros profetas vão olhar e vão dizer, deixa eu julgar o que esse cara está dizendo. Quando um fala, o outro fica calado. Deixa o cara falar e se levanta para julgar profeta julgando profeta. É nesse sentido, certo? Porque os profetas, nesse contexto aqui, estão responsáveis por edificar a igreja. Se você é continuista, cessacionista, aí depende de quem gosta de teologia. Vai entender o que eu estou dizendo. Não importa. Para o contexto, não importa. Vamos continuar. Aí ele vai dizer no verso 30. Se porém vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos poderão profetizar um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O que é que ele está querendo dizer? Não tem aquele negócio que o cabo fica assim, se tremendo. O que é isso? É uma profecia que está vindo, eu não estou controlando. Não, você fica na sua, espera o outro terminar de falar para você poder falar. É isso que ele está dizendo. O espírito do profeta é sujeito a ele. Ponto. O cabo levanta lá no meio do povo, começa a gritar, rodopiar. Não. Ordem e decência. Aí ele continua. Porque, verso 33, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Ponto. Vai até aí. Independente se o contexto é profecia, isso que eu já expliquei, o que está tratando aqui é da congregação reunida. Não é a reunião de pequenos grupos, não é reunião de ministério, é a igreja reunida no dia de culto, onde a igreja será edificada. Esse é o contexto. Certo? Vamos lá, vamos continuar. Verso 33 agora, a parte B do verso. Aí ele diz, como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas. Não é uma coisa específica aqui, ele está dizendo em todas as igrejas. Porque não lhes é permitido falar. Meu amigo, para os ouvidos do povo hoje, isso começa a se tremer, as mulheres começam a se tremer dentro da igreja, dizer... Mas estejam submissas, como também a lei o determina. Vamos lá. A ordem é para todas as igrejas. Não se trata de uma questão cultural de uma região específica. Lá em Timóteo, Paulo vai falar a mesma coisa. Só que lá ele vai amarrar essa ideia a uma questão criacional. A gente vai chegar lá também. Ou seja, aqui se trata de uma questão de ordem de culto. Certo? Decência e ordem. Lembra que ele falou? Geral para as igrejas. E não especifica de uma região. Se trata de uma questão criacional, porque lá na frente ele vai amarrar uma questão criacional. Aponta para símbolos masculinos e femininos, ele vai falar mais adiante, criados por Deus. Verso 35, vamos lá. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido. Porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Olha aí, por isso que ele está falando de decência, decoro. O símbolo público visto pelo mundo. É isso que ele está falando. Paulo fala sobre questionar em casa, pois algumas mulheres, ao questionarem publicamente, poderiam estar intencionalmente pecando contra o princípio de decoro trazido pela liderança masculina. O profeta levantava e ia pregar, ensinar a igreja, guiar a igreja. O profeta ia guiar a igreja. Aí uma mulher ia se levantar e muitas vezes o que Paulo está combatendo é que ao se levantar para julgar o profeta, ela poderia estar pecando contra a feminilidade dela e a masculinidade e a liderança da igreja. Expondo a liderança da igreja. Vamos lá. Você pode fazer cara de feia aí, de raiva, do jeito que for. É a Bíblia. Vamos lá. Existe um decoro público envolvido. Existe um símbolo de masculinidade e feminilidade a ser respeitado na liderança pública da igreja. Meus irmãos, isso não é questão de teologia, não. Estou lendo a Bíblia claramente. Será que era possível Paulo ter que dizer assim, eu quero deixar muito claro? Vamos continuar. É aqui que alguém pode perguntar, mas Paulo não permitiu as mulheres profetizarem com a cabeça descoberta no texto lá atrás? Lembra? Ele disse, elas podem profetizar com a cabeça coberta. Aí aqui ele está dizendo, não pode, faz em silêncio. Por acaso ele é doido? Ele é contraditório? Vamos entender?
Não. A solução para esse problema é entender que lá se trata do respeito à masculinidade e feminilidade no contexto do casamento. A percepção pública dessa relação de respeito de maridos e mulheres. Aqui se trata de culto público e do respeito à liderança masculina sobre a congregação, reunida de homens e mulheres. Essa percepção equilibra tudo o que a Bíblia diz. Todo o texto agora, segundo essa percepção que eu estou te apresentando, todo o texto que você lê, que fala sobre o assunto, vai ficar claro para você agora. O problema é que, em outros textos, se você não adquirir essa percepção, você vai ter que sair sambando em todo o texto para tentar encontrar o significado que você quer. Mas ao entender isso, você entende claramente. Lá atrás é um contexto masculino e feminino, liderança dentro do lar. Aqui é contexto de ensino, liderança da igreja. A preocupação de Paulo era o seguinte, é que ao haver questionamento do profeta, não haja no coração de ninguém o desejo de tirar a autoridade do profeta. Porque ele recebeu o dom de profecia. Não é todo mundo que profetiza, não. Tem o dom. Paulo diz isso aqui em Coríntios também. É todos profetas? É todos faladores de língua? Não é todos não. Certo? Nesse contexto, as mulheres não podem compartilhar suas experiências bíblicas. Não significa isso. Não significa questão de incapacidade. Paulo não está aqui em nenhum momento falando de capacidade. Ele está falando de respeito aos símbolos criados por Deus. Elas podem profetizar respeitando sua feminilidade. Mas no contexto do culto público, que é esse aqui, não. Porque isso não é decoroso, segundo o que Paulo está dizendo. Pois isso peca contra a liderança masculina da igreja. Essa percepção fica mais clara lá no texto de Timóteo, que a gente vai lá também. Que é o contexto de que todo ensino sobre a igreja ele é um ensino autoritativo. Mas em pequenos grupos, em reuniões devocionais, a gente tem mulheres aqui que trazem devocional no contexto de reuniões de ministérios. Porque a nossa concepção de devocional aqui na igreja é que devocional é um compartilhar da minha experiência. Eu não estou exercendo autoridade quando eu faço um devocional sobre a igreja. Então, homens e mulheres compartilham o que Deus falou ao seu coração. Agora, é claro que se uma mulher chega aqui e usa aquela oportunidade para... agora eu vou botar para arrebentar na igreja agora. Ela está pecando contra a feminilidade e a masculinidade dos homens que estão ali. Aí você diz, e se um homem fizer isso? Do mesmo jeito, se ele não é pastor da igreja, se ele não é líder espiritual da igreja, por que é que no devocional ele vai querer guiar a igreja? Se ele quer o bônus, por que é que ele não recebe o ônus também? A gente vai entender isso, que não é todo homem que lidera a igreja. Não é assim que funciona. Paulo termina no verso 36 a 38, ele diz assim, ó. Por acaso, a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Ele está dizendo, é vocês que determinam a doutrina, é? A palavra de Deus veio para vocês e fica por aí, vocês definem o que vocês querem? Não, não é assim não que funciona não. Se alguém que se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês. Aí eu vou atualizar. Você pode fazer a cara feia que você estiver fazendo aí nesse exato momento. Problema seu. Problema seu. É mandamento do Senhor. E nós obedecemos ao Senhor. E não o que você acha. Ah, mas é a teologia. Aí você vai com sua teologia para outro canto. Aqui eu estou falando da Bíblia. Certo? Quero deixar muito claro. Verso 38 ele diz, e se alguém o ignorar, será ignorado. Se alguém quiser desconsiderar o mandamento de Deus, que seja desconsiderado também. Que seja ignorado. Nós seguimos a palavra. E aí, lá em Timóteo, vamos para Timóteo? Vamos lá. A mensagem passada, eu recebi algumas mensagens de irmãos da internet. Muito bem, pastor, pegue pesado com esses homens. Aí eu acho que tinha muita mulher dizendo assim, isso mesmo. Aí agora que eu estou virando a chave para a palavra, pode ser que tenha muita gente, ai Jesus, eu não aguento isso, eu não quero isso, eu vou para outra igreja. Vá. A gente quer servir a palavra de Deus, pois a palavra de Deus tem poder.
1 Timóteo 2, 8 a 15. Diz assim: existem algumas afirmações de que essa cidade era uma cidade feminista. Tem pessoas que usam o argumento para tirar o significado desse cidade. Diz, não, é porque era uma cidade feminista. Aí Paulo está combatendo o feminismo da cidade. Tudo bem, se era uma cidade feminista e ele está combatendo o feminismo da cidade, então a gente pode combater agora também, não pode? Ou não é também? Pode também. Então esse argumento é furado. Então vamos lá. A gente tem que ter cuidado com isso, gente. Outro ponto é que a gente tem que olhar para esse texto, levando em consideração que existe um padrão bíblico para a interpretação. Não é exclusivo. Isso a gente tem que levar para todo o texto que a gente for ler, a gente tem que levar esse entendimento para a gente poder encontrar o equilíbrio. Outro ponto é que Paulo faz a amarração do princípio ao aspecto da criação. Ele não está falando de aspectos culturais, não. Ele está dizendo, olha, isso é porque primeiro foi formado o homem e depois mulheres. Ponto. A questão, irmãos, não é fazer as mulheres se sentarem na igreja, mas é fazer os homens se levantarem. Entendeu aí a poética da coisa? Não é dizer às mulheres sentem-se, é dizer aos homens levantem-se, coragem, camarada, seus cabra. Assumam a posição. Pronto. É isso o ponto. A gente tem que lembrar no verso 14 e 15 do capítulo 3. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler o verso 14 e 15. Só para a gente entender o contexto. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14 e 15. Olha, Paulo diz assim: escrevo estas coisas a você esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Ele está dizendo, olha, eu estou passando para você regras, para você saber como a igreja deve se comportar. É isso que Paulo está dizendo. Porque a igreja é coluna da verdade. O mundo, quando olhar para a igreja, vai ver a verdade aqui dentro. Em homens e mulheres. E essa coluna tem que ser forte para sustentar a verdade. E não se adequar à moda, mas respeitar o mandamento da criação do Senhor. Vamos lá, vamos voltar lá para 1 Timóteo, capítulo 2. Paulo, quando começa a falar então sobre como homens e mulheres vão se comportar dentro da igreja, ele primeiro começa falando que os homens têm que combater a sua natureza pecaminosa. É interessante que quando ele vai tratar de pecados, ele trata de pecados específicos para homens e para mulheres. Interessante. Não significa dizer que mulheres não possam pecar como homens e homens não possam pecar. Não é isso. Mas ele parece que trata tendências. Olha só o que é que ele diz dentro da igreja. Capítulo 2. Verso 8. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Ou seja, homens, no lugar da violência naturalmente masculina, como uma tentativa de resolver os problemas, ore, seja santo, mostre uma liderança santa, uma liderança que depende do Senhor. Mostra o que a Bíblia chama de mansidão. Ou seja, no lugar dos homens serem violentos, sejam mansos. Liderem com força, mas não força física, força que depende de Deus, que os homens têm. Mansidão não é homem frouxo não, gente. Mansidão é homem firme. O que é um homem firme? É um homem que confia na mão de Deus e se mantém fiel ao Senhor. Isso é mansidão. Ele não confia na força do braço para ir lá resolver no braço. Ele confia na força de Deus. Mas se Deus chamar ele para usar a força para proteger alguém, ele vai usar. Mas não para machucar violentamente o outro, mas para parar a ação maldosa. É isso que a polícia faz. Policial crente. Já teve irmão policial que chega assim, e aí, como é que eu faço? Existe a aplicação da força que é violência, existe a aplicação da força que é correta. Aplique a força para parar o mal, não para fazer o mal. Tem uma diferença. Certo? O policial crente, ele faz isso. Ele aplica a força dada a ele pelo Estado
para frear o mal. Se alguém entrar na sua casa, você como homem, você tem toda a autoridade de usar a força para frear o mal que vai sobre sua família. Você tem autoridade. Aí é outro contexto. O que ele está falando aqui é a violência como uma tentativa de resolver o problema. Vamos dominar o governo, vamos lá, bota arma e tal, e vamos invadir o STF. Não, peraí. Não é assim que se resolve, não. Levanta as mãos santas, confie no Senhor. Se Ele te chamar para agir, você age, como Davi agiu. Mas hoje a gente é Davi, alguém aqui é rei de Israel? Não. Mas Jesus derrubou a mesa dos cambitas, você é Jesus? Você não é Jesus. Todo mundo quer derrubar a mesa dos cambistas nos templos, mas ninguém quer lavar os pés dos discípulos, como Jesus fez. Todo mundo quer a ira de Deus, mas ninguém quer o amor dele. É impressionante isso, né? Então, homens, domina aí a tua testosterona, por favor. Aí ele se volta para as mulheres, olha só que interessante. Da mesma forma, agora ele vai trabalhar com as mulheres. Que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. Olha que interessante. O poder feminino seja na busca pela prática do que é correto. Qual é a tendência do coração feminino? Querer mostrar poder pela aparência. É gostosona, é a bonitona, é a empoderades. As mulheres têm a tendência a querer fazer isso. Manipular por meio da aparência. Não é assim? Eu não concordo. Aí é problema seu. Só é olhar, assista filmes, veja o histórico do mundo como é. Esta é a busca por manifestar a feminilidade, o ézer da criação. Veja lá na primeira pregação que eu falei sobre isso. O ézer de Deus. A mulher é o ézer de Deus, é o auxílio. É a manifestação do auxílio divino. Lembra que a Bíblia diz que o homem que encontrou uma esposa achou a benevolência do Senhor? Meu Deus, como eu sou abençoado por minha esposa. E eu imagino que os homens aqui também, que têm mulheres auxiliadoras, eles são grandemente abençoados por elas. As auxiliadoras que com sua força cuidam, incentivam, apoiam os que sofrem e que são carentes de cuidado. No lugar de tentar ser influência com sensualidade, aparência ou busca por futilidades, que a busca seja interior acima de tudo. É assim que as mulheres devem ser dentro da comunidade de Deus, homens e mulheres. Agora ele vai continuar sobre a autoridade dentro da igreja. Aí agora ele vai se voltar para a autoridade. Quando ele vai se voltar para a autoridade, obviamente ele vai primeiro falar sobre a submissão feminina, depois ele vai falar sobre a autoridade masculina. Você vai ver no contexto, certo? A gente está indo só para a Bíblia. Vamos lá. Ele continua aqui, no verso 11. A mulher aprenda em silêncio. Lembra o princípio lá atrás que ele disse, não permito que ela fale. Oxi, coitado das mulheres, não pode falar nada. Então aqui na reunião de casais, as mulheres que oram aqui estão erradas. As mulheres que estão cantando aqui estão erradas. Ali Larissa está certa, né? Está falando nada. Está só interpretando em Libras. Mas está falando em Libras. Então, está falando. É isso que Paulo está dizendo? Vamos entender? Vamos entender. Não permito, olha, a mulher aprende em silêncio com toda submissão. Silêncio e submissão têm relação nesse texto. Porque pode ser que tenha mulher que esteja em silêncio e não seja submissa. Mas no contexto da igreja, da liderança da igreja, ele está falando, olha, não permito que a mulher, as mulheres aprendem em silêncio, com toda submissão. Aí ele continua no verso 12. Não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Olha só, silêncio, submissão, ensino, autoridade sobre o homem, esteja em silêncio. Se eu pegar essa ideia, esse paralelo que ele está fazendo, e eu analisar, ele está afirmando que o silêncio na igreja, no contexto feminino, é o silêncio que impõe, que aponta submissão da liderança masculina. Pois não é permitido que, ao falar, exerça autoridade sobre o homem. Quer mais claro do que isso? Se você quiser, eu vou desenhar para você entender.
é muito claro. Quando ele afirma aprenda em silêncio, ele não está falando de capacidade, não. Nunca é capacidade, não é isso em nenhum lugar da Bíblia. Meus irmãos, a mulher não pode ser teóloga? É claro que pode, deve. Deve. Precisamos ter mais mulheres que estudem Bíblia aqui. Curso de conselheiros bíblicos estão formando mulheres que estudam. Precisamos ter mais, para não ficar caindo na conversa aí da bobajada do mundo. Para não ficar indo na sedução da serpente desse mundo. Precisamos ter mulheres teólogas. Louvado seja Deus pela vida da minha esposa, que ela estuda, ela lê, ela estuda, ela está o tempo todo correndo, buscando, procurando, correndo, buscando, procurando. Precisamos ter mais mulheres assim, que no lugar de estarem valorizando a aparência, valorizem aquilo que realmente é interior. Precisamos. E aí ele diz aqui, não permito, é uma formação clara, ele é uma autoridade apostólica. Se nós somos uma igreja apostólica, precisamos seguir a autoridade dele. Então eu não permito. Sabe o que é que tem grupo fazendo aí? Não, porque Paulo era machista. Vamos rasgar tudo que Paulo disse e vamos ficar só com Jesus. E agora? É assim que a gente vai. Aí depois, se Jesus incomodar, a gente faz o quê? Vamos rasgar, porque na verdade o problema era Lucas. Lucas era o problema. Vamos rasgar Lucas. Aí uma coisa que Jesus disse lá em João, diz, não, é porque João também era um problema. Rasga João também. E aí vai ficar o quê? Sem nada da Bíblia? Só com o que você gosta? É isso que chama-se liberalismo. Eu começo a rasgar da Bíblia tudo que me incomoda. E esses textos incomodam demais nos dias de hoje. Incomoda muito. É isso que a gente vai caminhar nessa direção? Ah, não, para não rasgar, então vamos encontrar uma explicação. Aí faz um malabarismo. É isso que a gente vai fazer? Aí ele continua. O que nós percebemos aqui é que existe um tipo de ensino sobre a igreja, que é ensino com autoridade. Existe esse tipo de ensino. A profecia das mulheres com a cabeça coberta lá, não é um ensino com autoridade. Mais para frente, Paulo ele vai dizer o seguinte, olha, no culto público, as mulheres fiquem em silêncio, pois não é decoroso. Porque é culto público. Aí aqui ele diz o quê? Olha, não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem. Ou seja, existe um tipo de ensino que é autoridade. Que é um ensino com autoridade. Então, por que na nossa igreja as mulheres não pregam para a igreja reunida? Porque o apóstolo Paulo disse, não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre os homens. Ah, então todo homem vai vir pregar aqui em cima? Também não. Vocês vão ver mais adiante que ele deixa muito claro quem prega. Ele vai deixar um pouquinho mais à frente, claro, quem tem essa autoridade. Certo? Então não é todo homem, não. Mas também é nenhuma mulher. Pois a autoridade de ensino e direção sobre a igreja, que é a autoridade do pastoreio, do presbiterato, é específico e exclusivo para alguns homens escolhidos. Certo? Espero que fique claro isso. Aí ele vai, mas isso é cultural. É cultural? Vamos lá. Verso 13. Por que razão? Primeiro foi formado Adão, depois Eva. Ponto. Isso mudou? Ainda não mudou, não. Que eu saiba, não. Não mudou. Aí no verso 14 ele diz, e Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Aí, tá vendo? A mulher não lidera porque elas são facilmente enganadas. Não é isso que ele está dizendo. Ele está jogando a bomba no colo de Adão. Ele está dizendo, ela foi enganada, mas e ele? Foi enganado também? Olha o dedinho. Deixa eu fazer uma pergunta bem específica para os homens. Quando você vê que tua mulher está sendo enganada com alguma coisa e você simplesmente faz de conta que... Ou então você diz assim, decida mulher, decida que eu estou com preguiça. Você sabe que você está abrindo mão de alguma coisa que pode derrubar a tua família. E depois você vai chegar para a mulher e dizer, foi a mulher que tu me desse. Sabe ou não sabe, homens? Sabe. Sabe sim. A gente sabe. Quando a gente está sendo covarde. A gente sabe. Se o homem disser, não, eu não sei não, pastor, porque eu sou muito inocente. Ai, bichinho. Deixa eu botar você para fazer aquela novela Carinha de Anjo. Vai lá, você ator do Carinha de Anjo.
Os homens sabem do que eu estou falando. Não é questão intelectual feminina, não. É responsabilidade, é isso que ele está dizendo. Não é capacidade, é responsabilidade. Essa é a questão. Vamos lá. Aqui ele coloca a ordem da criação, que nos pressupõe o chamado à responsabilidade de Adão, que recebeu de Deus a ordem e foi cobrado depois da queda. Adão recebeu a ordem de Deus, depois recebeu a mulher. Depois que ele foi omisso e caiu, Deus foi lá e cobrou dele, não dela. A resposta de Adão a Deus foi uma demonstração de omissão, covardia e liderança. E ainda mais um tipo de arrogância, pois ele disse, foi a mulher que tu me deste. Deus então disse que toda a terra seria maldita por causa de Adão. Aqui Adão tinha muita consciência de sua responsabilidade. Ele comeu o fruto por pura consciência, omissão. Ele diz assim, vai que ela come. Eu creio, né, que ele pensou assim, vai que ela come e caia dura. Se ela cair dura, eu não como. Eu imagino, aqui eu estou inserindo, viu gente? Mas eu imagino que pode ter sido isso. Não sei. O pastor disse, então é. Não é porque eu disse que é, não. Porque eu estou imaginando aqui, certo? Aqui Adão tinha muita consciência de sua responsabilidade. Comeu do fruto por pura consciência de líder omisso. Foi responsabilizado por isso. Deus responsabilizou ele por isso. O mundo caiu por causa disso. Mas Eva foi iludida. Não porque era incapaz, mas porque se deixou levar pela ilusão do diálogo com a serpente. E ele deixou ela ser levada. Deus falou com Adão e o deixou ciente. Deus falou diretamente com ele. A serpente falou com Eva e iludiu ela. Talvez se Deus tivesse falado com ela, ela não teria sido iludida. Talvez. É outra suposição. Mas Deus falou com ele e deixou ele responsável. E ele foi omisso e deixou que ela fosse iludida. É a mesma coisa de eu pegar um pastor herege e trazer o cara para pregar aqui. E deixar o cara falar um bocado de bobagem para vocês. Eu sei que o cara está falando bobagem, porque Deus me mostrou na palavra. Mas eu estou deixando porque a igreja gosta do cara e vai aumentar o dízimo. Aí Deus vem, essa igreja é maldita por tua causa. Porque a igreja é boba? Não, porque eu sou responsável. Ele me dotou com a capacidade de proteger a igreja. Não é competência, é responsabilidade que Deus capacita. Certo? Deus havia chamado Adão a liderar pela palavra ensinada. Mas no texto de Gênesis, Deus diz a Adão que ele preferiu ouvir a ilusão que a serpente tinha dado na mente de Eva do que a palavra clara que Deus havia dado a ele, ferindo o princípio de liderança e responsabilidade do qual ele foi chamado. Deus disse, você preferiu ouvir a ilusão que ela recebeu da serpente do que ouvir a minha verdade. Deus disse isso a Adão. Eva foi enganada. Satanás, meus irmãos, é o mestre da perversão. Ele é um mestre da perversão. Por isso que ele está transformando homem em mulher e mulher em homem. Ele é um mestre disso. Adora enganar liderados para destruir líderes. Ele adora isso. Lembra a revolta de Corá? Estava Moisés lá lutando pelo povo, aí Corá disse, a gente lidera melhor do que Moisés. Aí Deus disse, deixem de ser. Aí abriu a terra e engoliu eles. Não é questão de incapacidade. É questão de responsabilidade. Eva foi enganada porque o alvo de Satanás não era enganar Adão, não, gente. O alvo dele era enganar ela, tomando a ocasião da omissão e covardia dele, que foi enquanto Adão falhou, Jesus acertou. Então Adão foi falho, Adão foi um Jesus falho, e Jesus é um Adão correto, certo? Guardadas as devidas proporções. O que Satanás queria era inverter a ordem criacional da liderança, da família, do sacerdócio masculino sobre aquele contexto de Gênesis. O resumo do argumento é o seguinte: Eva foi enganada, pois era o alvo preferencial de Satanás para perverter a ordem criacional de Deus, no contexto do sacerdócio que Adão tinha sido chamado para Gênesis e da primeira família. Não era uma questão de incapacidade dela, mas de perversão de Satanás. É o que ele gosta, é perverter, é isso que ele quer. Por isso, se na igreja os homens continuarem sendo omissos em suas famílias, e aqueles que foram chamados à liderança não agirem para guiar o povo de Deus pela palavra, Satanás vai continuar pervertendo dentro do meio do povo de Deus, na família e na igreja. Somos chamados para, em Cristo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, guiar o povo pela palavra. Deus disse a Josué, faça tudo o que está escrito no livro da lei, medita nele e eu estarei com você. Não siga a tua cabeça não, Josué.
Não siga o teu acho não, Josué. Não segue o povo não, Josué. Segue a mim e eu estarei com você. Pode se levantar o que for contra você, Josué. Enquanto você estiver me seguindo, eu estarei com você. Foi assim com os reis, foi assim com os juízes, foi assim com muitos. E ainda é assim hoje. Paulo diz a Timóteo, Timóteo, prega a palavra, pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas se voltarão com mestres, cada um segundo suas cobiças, seguindo suas paixões. Mas você não, Timóteo, segue a palavra, pois você foi instruído desde cedo com as sagradas escrituras. Esse é o compromisso da liderança. Por isso que Deus disse lá em Jeremias, darei a vocês pastores, que pastorearão vocês com entendimento. Darei pastores segundo o meu coração. Um pastor com o coração de Deus, ele pastoreia o povo pela palavra, não pelo eu acho. Tem que ter coragem. Por isso que Deus chamou homens específicos para fazerem isso. Não é porque o cara fala bonito, não. É porque é necessário ser responsável. Qualquer pessoa, qualquer homem pode vir aqui subir e falar. Mas se você não tiver no seu coração a consciência de que você está lidando com uma joia preciosa chamada povo de Deus, você não teme a mão de Deus não, e você fala qualquer bobagem aqui só para aparecer. Por isso que quando eu subo aqui, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o peso da mão de Deus sobre mim. Minha esposa acompanha minhas lutas semanais. Porque eu sei que tudo que eu falo aqui vai redundar eternamente. Então, qualquer pessoa que eu chamar para falar aqui, que não tiver amor pela igreja, vai prejudicar e vai pesar em mim. O cancão vai piar nas minhas costas. E ainda mais, se Deus diz que os homens que Ele chama é que são responsáveis, eu sou um destes, aí eu vou chamar uma mulher que Deus disse que não para pregar aqui. E aí, será que o cancão vai piar? Vai também. Porque Deus disse, Josué, ouça a minha palavra, guie o povo segundo a minha palavra. Eu prefiro chegar lá no céu e Deus dizer, meu amigo, tu apertasse o nó, do que chegar lá e dizer, meu amigo, tu afrouxasse o nó. Sejamos bíblicos, mesmo que o mundo diga que a gente não tem que ser. Esse é o nosso chamado. Igreja, coluna e baluarte da verdade. E aí, meus irmãos, Satanás vai continuar em seu plano de perversão do propósito. A gente é chamado para ajustar isso. E aí vem um texto 15 para a gente fechar. O verso 15. Meu amigo, esse texto é difícil de engolir. Olha o verso 15. Aí, que isso é muito machismo. Vamos ver o verso 14, só para a gente pegar no contexto. E Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Esse texto parece muito difícil de engolir. Parece mesmo. Mas no contexto judaico era mais fácil de você aceitar isso. O que se afirma aqui não é que todas as mulheres devem ficar grávidas para serem salvas. Pelo amor de Deus, gravidez não é salvação não. Não é isso, pelo amor de Deus, senão você vai estar contradizendo a Bíblia. Mas a palavra salvação, ela tem um contexto muito, muito amplo no grego. E é o contexto aqui que ele está trazendo. Ele está reforçando a missão da maternidade como um meio da graça de Deus para apontar para a grande responsabilidade feminina no casamento e na família. Ou não é, gente? Nós homens é muito confortável para a gente ser pai. Ser mãe é mais difícil. É mais trabalhoso. Requer mais entrega. 9 meses, nos últimos meses andando devagar. Depois o peito dói para dar de mamar. Então nenhum homem pode chegar e dizer, eita, é fácil demais. Tem uns homens aí que querem reproduzir feito coelho. Mas você também já pensou na condição da sua esposa? E aí? Ou ela é só uma máquina de reprodução? Cuidado na sua liderança, viu? O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, o problema nos dias de hoje é que se despreza a maternidade e não se tem como valioso. Esse é o problema. Veja as mulheres do Antigo Testamento, quando eram casadas e não tinham filhos, como é que elas se sentiam. Veja Ana, a história de Ana, chorando.
Aqui ele não está dizendo que ela deve ter filhos, mas ele está afirmando o caráter de uma mulher que assumiu a grande responsabilidade com seu esposo de ser mãe e viver essa grande missão na família e na igreja. Por isso ele diz, se permanecer em fé, amor e santificação, porque também não é a gravidez que salva, não é isso não. Tem também o testemunho. Não está desprezando as mulheres que não têm filhos, não é isso. Ele está dizendo acerca da grande responsabilidade das mulheres que foram chamadas a essa missão. Criar seres humanos é uma grande, imensa responsabilidade. Seres humanos que brilharão no mundo para a glória de Deus. Ou seja, no lugar das mulheres querer ser pastoras de igrejas e liderar homens e mulheres, sejam mães e liderem seus filhos para a glória de Deus. Afinal de contas, essa já é uma imensa responsabilidade dada pelo Senhor. Quantos grandes homens e mulheres nesse mundo tiveram grandes mães? Gente, como eu louvo a Deus pela minha mãe, que nem crente é e me criou, como se fosse um homem de Deus com caráter. E depois que eu conheci a Cristo, eu vi que muito daquilo que ela ensinou, mesmo não sabendo, formou meu caráter para que eu pudesse estar aqui. Deus usou mesmo a incredulidade da minha mãe para me pastorear, para me formar um pastor de vocês. E toda a influência que eu tiver na minha vida, grande parte disso veio da minha mãe. Meu pai foi um exemplo, mas minha mãe me acompanhou. Que grande responsabilidade. Então, no lugar de ficar brigando pelo púlpito, vamos exercer as missões que Deus nos chamou. Então, quer dizer que todos os homens são líderes na igreja? Não. Pois temos logo na sequência, olha a sequência do texto. Depois que ele trabalha isso, ele fecha o verso 15, olha o que é que ele diz. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, ou seja, se alguém deseja ser líder espiritual da igreja, excelente obra almeja. Agora ele vai determinar. Ou seja, ele chegou para as mulheres e disse, mulheres, baixa a bola, baixa a bola, baixa a bola. Agora eu vou dizer quem lidera. Sabe quem lidera? Quem deseja o episcopado. Quem deseja liderar. Quem deseja liderar, ótimo. Verso 2. É necessário, pois, que o bispo, o líder, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Por isso não existe pastora, não existe presbítera, não existe bispa. Porque bispo tem que ser marido de uma mulher. Não existe mulher marido de uma mulher. Muito claro isso. Aí ele diz, hospitaleiro, não dado ao vil, não violento e tal. Olha o verso 4. Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como vai cuidar da igreja de Deus? Mais uma vez tem que ser líder dentro de casa. Como é que uma mulher é pastora do marido? Se o texto diz que uma das características de um bom pastor é liderar a sua casa, é ela que lidera a casa? Se ela lidera a casa, ela fere Efésios 5, que diz que o homem é que é o líder da casa. Vocês estão entendendo, gente? Quer mais clareza do que isso? Ah, pastor, mas tem mulheres que são usadas por Deus, porque Deus manda, escolhe e chama quem Ele quiser. Pelo amor de Deus, você está aqui na igreja há quantos anos? Para entender que Deus manda segundo a sua palavra. Deus não é esquizofrênico que diz uma coisa na palavra e depois diz a tua outra. Quem disse a você uma coisa que não está na palavra não foi Deus, foi diabo. Conhece o diabo? Foi ele que disse. Não foi Deus, não. Porque o que Deus diz está na sua palavra. E se Deus disse, ponto. Ah, mas aí Deus pode levantar. Pode sim. Ele pode levantar mulheres sim. Fortes, corajosas e que vão pregar. Porque os homens são covardes. Está faltando homem no campo missionário. Porque os homens estão debaixo da saia das mães. Cadê os homens? É interessante, você vai para um contexto lá do Iraque. Aí você tem mulher indo para lá. Contexto dificílimo para elas. Porque os homens estão o quê? Vendo pornografia dentro de casa, debaixo da saia da mãe, e querendo só ser músico dentro da igreja. Esse é o meu chamado, é levita. E as mulheres dizendo, pois eu vou lá e vou... Deus levantou? Levantou sim, para a vergonha dos homens. Para a vergonha dos homens. Essa é a minha concepção. Se você quiser, prove biblicamente, aí eu posso preparar outra mensagem para te provar isso. Agora aqui na nossa igreja não. Eu espero que a gente tenha homem aqui, líder, homem macho.
Espero que eu seja um bom esposo, espero que eu seja um bom líder dentro da minha casa. Espero que os diáconos aqui, os líderes, aqueles que pregam aqui também, espero que seja assim. As mulheres são então chamadas a gente está terminando, viu gente? É porque eu quero fechar mesmo o argumento. As mulheres são chamadas então a serem submissas a todos os homens? Não, meninas. Vocês estão aqui, as meninas da banda. Aí tem um homem da banda lá, aí diz assim, eu quero mandar aqui nessa banda para você ser submissa a mim. Não, meninas, não coma corda não. Coma corda não. As mulheres não são chamadas a serem submissas a todos os homens não. A submissão feminina é declarada no contexto do casamento e no contexto da igreja. Aí, em que contexto da igreja? No contexto de homens separados para isso. Então, deixa eu explicar para você. Eu sou o líder da igreja, certo? Pelo menos espero que eu tenha sido chamado para isso. Como líder da igreja, homens e mulheres dessa igreja são submissos à minha liderança. Você está entendendo? São submissos à minha liderança. Veja lá em Hebreus, sede submissos aos vossos guias, pois eles velam por vossas almas. E não provoque para que eles não fiquem cansados ao guiar você, mas que eles façam com prazer, porque tem ovelha que dá trabalho. Ele não está dizendo, seja submissa a todo homem da igreja, mulher. Não, seja submissa a seu marido e seja submissa ao pastor da igreja. Homens também, seja submissa ao pastor da igreja. Ou aos líderes escolhidos por Deus para a igreja. Mulheres não vão poder ensinar ninguém na igreja, então? Não é isso. Tito capítulo 2, verso 3 a 5, fala sobre as mulheres mais velhas ensinando as mais jovens sobre o contexto da feminilidade. Então, mulheres ensinam mulheres. Louvamos a Deus por nossa igreja. A nossa igreja tem caminhado de modo que nós acreditamos ser a verdade revelada nas Escrituras. Você acha que não era muito mais fácil eu sucumbir às ideologias e ficar todo mundo aqui, paz e amor, e cantando música de Roberto Carlos? Era muito mais fácil, meu irmão, mas não é assim não que tem que ser. Eu tenho que ser corajoso, tenho que falar, não foi para isso que eu fui chamado. As mulheres em nossa igreja são bênçãos, pelo amor de Deus, são bênçãos, são maravilhosas. Muito do que acontece na igreja, minha gente, é tanta coisa que essas mulheres fazem. Às vezes você pode não saber, e algumas mulheres podem não saber, porque você não faz. Você só quer estar onde você quer. Mas se você disser assim, pastor, me mostra o que fazer, eu vou dizer assim, vai ali naquela senhora ali, a mulher mais velha. Vai lá na anciã, que tu vai ver que coisa não falta. As mulheres aqui participam de tudo. Tudo, nada é proibido a elas. A não ser o ensino com autoridade sobre a igreja e o pastorado. Ponto. Só esse fruto você não pode comer. Mas todos os outros frutos do jardim, vá-se embora. Vá-se embora. Queremos desenvolver um ministério de auxílio feminino. Responsabilização masculina. É isso que a gente quer, no contexto da família e da igreja. Queremos que os homens acordem e assumam sua responsabilidade sobre famílias. Que as mulheres entendam ser o Ézer de Deus em nossa comunidade. As mulheres e homens aqui em nossa igreja podem trabalhar em todos os departamentos sem diferenciação nenhuma. A única coisa que não é permitida é liderar no contexto espiritual. É isso que eu já falei. Na nossa igreja, esse contexto congregacional, nós temos aqui a pregação e temos aqui a ministração feita por Mateus. Qualquer pessoa que eu ponho para pregar ou ministrar aqui, eu assumo a responsabilidade sobre o que ele falar aqui. Se qualquer pregador falar uma bobagem aqui na frente, eu assumo a responsabilidade sobre isso. Assim como se eu falar uma bobagem, eles vão chegar para mim também e dizer, pastor, aquilo ali eu acho que não é bem assim não. E a gente vai debater e vai discutir como profetas. Mas a responsabilidade é minha. Então eu entendo que ao liderar a igreja na administração do louvor, é feito por Mateus. Ele foi o líder escolhido, que eu deleguei para ele. Alguém pode perguntar, mas e na sociedade, como é que isso funciona? Meus irmãos, eu creio que esse princípio ele é muito claro. Ele está se aplicando à igreja, no contexto de liderança masculina, e está se aplicando ao casamento no contexto. Então mulher não pode ser chefe? Não vejo proibição disso, não. Tive mulheres chefes na minha vida, fantásticas. Aí você diz, mas e se ela quiser
se superar sobre o homem ali para dizer, eu sou empoderada. Do mesmo jeito, qualquer homem que usar sua chefia para humilhar mulheres também está errado. Aí o princípio que está se pecando é o princípio da mensagem passada, dignidade humana. Lembra que eu falei? Meus irmãos, que Deus nos ajude para viver como homens e mulheres para a glória de Deus. Somente no poder do Evangelho, homens e mulheres podem lutar contra essas tendências do coração e se empoderar da graça de Deus. Eu olho assim a minha esposa, eu sei que tem outras mulheres assim. Eu vejo tanta força nela. Eu vejo muita força nela. Mas vocês não vão ver ela marombada aqui. Porque hoje força de mulher hoje é isso. É maromba, é músculo, é veia pulando. Que força é essa? Para mim isso é macheza. Isso é uma força masculina. Até eu acho que nem força de homem também é isso. Força de homem é coragem para vencer, para trabalhar, para produzir, para sustentar a família. Isso é força de homem. Mas hoje não. Força de mulher tá a Thor nos cinemas. Mulher com um braço desse tamanho. Eu quero ser desse jeito. Quer ser um macho? Porque para mim aquilo ali é um macho. Que força é essa? A força feminina, gente. Olha, dona Zefinha. Criou 25 filhos. Chega a bicha encurvada assim, de tanta roupa que ela lavou. Ô, força! Não, a Zefinha é um nome qualquer. Só chutei aqui. Veja seu Benedito. Chega a coluna dele é curvada, porque o bicho pegava a enxada, ó. Eita, no sol quente, criando uns filhos tudinho. Homem de força. Mas hoje é o quê? É o cabo de calça coladinha, cheio de veia nos braços. É que eu sou muito machão. Pelo amor de Deus. A mulher, não, eu sou forte porque eu mando nos machos tudinho, eu grito com eles, eu sou forte. Coitado. Que Deus nos ajude, gente, a mostrar para esse mundo perdido o que é a força das mulheres, o que é a força dos homens. E tudo isso para a glória de Deus.